Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vértice Cast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração e todo o universo da construção civil. No episódio de hoje eu tô com duas meninas que no final a gente vai falar uma surpresa sobre elas, sobre a presença delas aqui. Mas a gente vai tratar sobre processo de escritório, conhecer um pouquinho da história dela, como que elas construíram outras verticais dentro do escritório. Eu tenho certeza que se você estiver começando agora na arquitetura, está saindo da faculdade, ou se você já tem um escritório, eu tenho certeza que você vai poder aproveitar muito do conteúdo que a gente vai falar hoje. E para falar sobre isso, a gente convidou as meninas da Noidui Arquitetura. Eu acho que é isso, eu acho que a pronúncia é essa. Todo mundo achava que era francês, mas é italiano. Enfim, meninas, sejam bem-vindas ao Vértice Cast. Ai, muito obrigada, Alexandre. Um prazer estar aqui. Já vai sair a notícia hoje, então? É isso mesmo? Eu já vou fofocar. Eu sou um cara que eu não consigo guardar esse tipo de segredo, entendeu? Perfeito. Então vai ser realidade. Eu não É verdade. vou voltar atrás depois. Não, e a gente nem assinou o contrato, hein? Vai assinar agora. Menina surpresa. Não, mas muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui para essa fofoca. Conte um pouquinho de vocês. Quem é a Júlia? Quem é a Yara? Bom, meu nome é Júlia Luz. Eu sou Yara Vidal. Luz Vidal. Pronto. E somos sócio-fundadoras e arquitetas da Noidui Arquitetura. Né? Temos um segundo corpo hoje, que é o Due Talks também. Mas quem é a Júlia? Quem é a Júlia? De negócios, de lado profissional, a gente Pois vai falar a gente depois. sempre fala do profissional, né? Eu acho que a Júlia é essa jovem mulher que tá aprendendo ainda muito sobre a vida, que adora viajar, que ama muito a família, tem um coração enorme, assim, um amor gigante incondicional pela minha família, pelos meus amigos, que eu também considero minha família. E sinto que a arquitetura é uma grande paixão, ela virou um grande propósito, assim, na minha vida, né? E ajudar as pessoas, auxiliar eles eu sinto que transforma mesmo a vida das pessoas, o dia a dia delas. E Sim. conseguir fazer isso através do meu trabalho é muito gratificante. Olha, tu ficou com uma responsabilidade aí grande agora, viu? Bom, eu sou Yara, também me vejo como uma jovem mulher. Sou uma pessoa extremamente curiosa. Quando eu for me apresentar, eu vou falar um jovem homem. Impactante. Mas, bom, me enxergo como uma pessoa muito curiosa. Gosto sempre de explorar novas áreas. Tô nessa crescente busca por aprimoramento, evolução pessoal, mais do que nunca agora. E eu acho que é isso, assim, o meu trabalho hoje é justamente me encontrar em outras pessoas, em trocas, em experiências novas, para não só compartilhar o que eu acredito que eu posso ajudar, né, mas também Sim. aprender muito. Então, me sinto essa pessoa curiosa e gosto demais de viajar, adoro uma musicazinha também. Quem não gosta de viajar, né? Não, é. Minha mãe. Já descobri fácil, assim. Acho rápido. É o melhor momento, dá para pegar novas influências. Referências, né? exato. Repertório, né? E eu acho que a maioria das pessoas, talvez não todas, mas a maioria, ela consegue absorver muito mais conhecimento quando você vive aquilo, né? Quando você experiencia aquilo. Então, voltar de uma viagem é sempre uma bagagem enorme que volta junto com você fora. Legal. Não, a gente até vê, né? Toda vez que a gente viaja, uma ou a outra, a gente volta com alguma ideia meio doida, assim, pra colocar em prática, né? Porque eu acho que é isso, a gente traz da viagem um pouco desse novo olhar. E querendo ou não, tem muito a ver com a arquitetura, né? A gente está imerso em um urbanismo, em um cenário diferente, em um formato construtivo. É verdade que quando a gente tem a arquitetura, né? Tipo, cara, quando a gente chega num lugar, a gente observa os detalhes do lugar, a gente treina nosso olhar para isso. Vocês são assim? Nossa, completamente. Até do empratamento do restaurante lá não sei da onde, eu tô observando como que foi aquela experiência, assim. Eu acho que sempre, né, a gente acaba lá no lavabo, aí olha o modelo da torneira, aí sente a textura do negócio. É um clichê, mas que eu acho que é Arquiteto é famoso por isso, né? Ficar tocando tudo que passa por uma parede de pedra. Eu tenho muito disso, assim, ó. Eu fico muito imerso na parte cara, eu sou apaixonado pelo marketing. E quando eu vejo algum criativo, que é uma arte com escrita e tal, eu fico olhando a diagramação. Aí, quando eu recebo um e-mail, por exemplo, às vezes eu não leio todos os e-mails, né? Que, pô, eu sou inscrito em um monte de newsletter, mas eu começo a ler e eu vejo uma palavra errada, aí, tipo,
cara, eu observo muito essas coisas, porque é minha área, entendeu? Então eu fico imaginando, pô, quem é arquiteto, arquiteta, deve chegar nos lugares e ficar observando tudo, assim, Você sabe? já tem um olho clínico, né, em cima. Quando eu trabalhava com tinta, eu era 100%. Não tinha um lugar que eu não estava que eu não observava a pintura, a tonalidade, o produto que tava usando e tal. Enfim, é curioso, né? Mas, meninas, contem um pouquinho pra gente como que vocês se conheceram, quando que vocês decidiram se juntar e criar a Noidui. Ah, eu amo essa pergunta, porque eu sou muito fã da nossa história, assim, de verdade. Sabe quando você vive uma situação ou conhece alguém que fez todo sentido e parece que tudo se encaixa, assim, depois, né? Você só vai perceber depois o motivo daquilo ter acontecido. O acaso, né? Que nada é acaso, não Sim. tem acaso. Essa é muito a minha história com a Yara, porque a gente não sabia da existência uma da outra até o último ano de faculdade. Quase. Então, assim, a gente estava no oitavo... A gente precisou viver o 8º semestre para descobrir que a Yara existia. Não era nem só como arquiteta. A gente vai se conhecer lá no final do curso, a gente fez faculdade no mesmo lugar. E pegamos uma matéria em comum, que foi uma matéria de projeto, então era uma matéria que tinha muita carga horária, né? Então a gente se via bastante. Mas olha lá se a gente se dava oi tchau, né? Era uma turma muito grande, porque os nossos professores juntaram duas turmas. Sim. Então era uma turma bem grande na hora do projeto ali. E aí, enfim, a gente passou esse semestre descobrindo que a outra existia, que a outra estava fazendo o mesmo curso, mas só no último dia de aula, eu acho que foi quando os professores eles resolveram fazer uma dinâmica um pouco diferente de levar a gente para um café para apresentar o projeto desse semestre. E aí eu me lembro que nesse dia, depois que a Yara, assim, por ter sido um café, a gente teve mais abertura de conversar e tal, coisa que a gente Sim. não tinha no dia a dia, assim. E aí, chegando nesse café, todo mundo apresentou e no final eu lembro de ter chegado pra Yara e falar, caramba, muito legal o seu projeto, parabéns, gostei muito. E acho que, assim, muito tempo depois ela veio me falar que esse feedback foi super importante pra ela, que ela tava num dia ruim, né, amiga? E aí corta, cara, voltei pra casa, né? Nossa, que legal, muito bom, muito especial, porque eu também tinha admirado, assim, o projeto que ela tinha feito e tudo mais. Vamos para as férias, estamos descansadas, pensamos, caramba, agora vamos entrar em outra fase, que é, né, o TCC, fazer o projeto e tudo mais. E, literalmente, o primeiro dia de TCC da turma, quando eu abro a porta, a Júlia tá lá. Hã? Como assim? Não, e foi um acaso, porque a gente não entendeu nada. Ela falou, oxe, você tá aqui hoje, você tá aqui. Porque no final é um ano de diplomação, né, de TCC, desse trabalho final, e cada orientador só tem 4 alunos. Então é uma turma muito pequena e, ao acaso, a gente escolheu o mesmo orientador. Então a gente passou esse um ano com bem mais contato. Aí sim a gente foi descobrindo quem era a Júlia, quem era a Yara, né? Sim. A gente foi se conhecendo mais, mas ainda num nível muito de trabalho de faculdade. Eu sei que chegou a gente fez a apresentação do TCC1, fez a apresentação do TCC2, e foi engraçado ver, porque apesar dos nossos temas terem sido muito diferentes, eles tinham uma linguagem muito parecida. A gente tinha uma linguagem arquitetônica similar, assim. Uhum. E tanto é que, quando estava chegando perto dessa nossa apresentação, a Yara recebeu um projeto que ela falou comigo, poxa, eu tô para pegar um projeto, você não quer fazer ele comigo? Aí eu, vamos. E assim, foi um negócio da gente, a gente falou, ok, vamos fazer então, mas a gente apresenta o projeto da diplomação e a gente marca um café para se encontrar e tal. Aí foi coisa da gente apresentar no dia seguinte a gente estava nesse café conversando sobre esse projeto, que era só um projeto. Isso acontece muito, assim, na minha percepção, eu já vi alguns casos, a pessoa tá na faculdade e ela se junta com outro profissional. E eu acho que, e aí falando de sentimento mesmo, o sentimento é, cara, sozinho talvez eu não dê conta. Pintou isso quando você recebeu a proposta? Eu acho que eu vou até rebobinar um pouquinho a fita, assim, porque essa proposta, na verdade, ela veio, eu já sabia que existiria essa demanda, mas não foi naquele momento que a gente fechou. Inclusive, a gente se encontrou e nós fizemos outros projetos antes dessa demanda específica. Eu acho que era muito mais uma incerteza do que eu ia fazer pós-faculdade e uma necessidade justamente desse braço colo amigo. Uhum. Porque eu já tinha feito um projetinho. Nessa vez que ela veio me mandar mensagem, ela falou, e aí, o que você vai fazer da sua vida? E depois era muito mais sobre a vida, assim, sabe? Aí a Júlia não respondeu, vou viajar, amiga.
Não, tem até um vídeo dessa conversa, que Nossa, a gente tem um verdade. vídeo dessa conversa. Acho que quando a gente fez 3 anos de escritório, não sei, a gente fez um videozinho. Mas assim, foi muito essa coisa, sabe? De, meu Deus, o que eu vou fazer? Tá, mas sozinha eu não tenho coragem. Então eu preciso, talvez, de alguém pra me dar essa coragem. E aí, nisso, eu fiquei pensando, quem? E vários amigos que também eram da arquitetura e tudo mais. E, assim, sinceramente, né, a Ju, a gente estava se aproximando muito naquela fase ali, final, e até pela dor, né, da ansiedade do final. Mas a gente não era nem tão amiga a ponto de eu pensar, ela é minha amiga, logo vai ser minha sócia, ou coisa do tipo. Pelo contrário, ela era uma pessoa, uma profissional que fazia muito sentido e que a gente tinha uma conversa assim muito direta, né? Mesmo sobre o próprio TCC, a gente acabava se ajudando muito. A Yara sempre fala isso, inclusive. A gente foi sócias antes de virarmos amigas, de fato. Hoje a gente tem uma amizade enorme. Eu mas- percebo, assim, no pouco tempo que a gente tá próximo, que vocês são diretas. São bem, sabe, tipo, cara, transparente, assim, na fala, no jeito de se portar e tal. E isso faz diferença. Faz muita diferença lidar e tratar com pessoas assim, sabe? É aquela sensação de você sai da sala, você falou tudo que tinha que falar, você escutou tudo que você tinha que escutar e beleza, vamos nessa. Apesar de vocês também demonstrar e transpirar muita emoção no que vocês falam, né? E eu diria que eu acho que esse é o segredo, assim, da sociedade, que também pode ser bastante desafiador, assim, né? Mas eu acho que muita gente pergunta, mas como que vocês conseguem? Primeiro que a gente é marida, né? A gente já fala isso, não tem jeito. É um casamento. Deram match Deram no match. Tinder. Mas, Ó, a ideia, Tinder de profissional, velho. cara, eu acho Pra que tem Tinder de gente perdendo a sociedade, oportunidade. cara. Tinder da sociedade, olha. Tá vendo? Eu acho. Nossa, velho. Mas isso que você falou é muito engraçado, né? Corta essa De- parte, Wesley, porque eu vou fazer um negócio. Mas o mais legal da sua pergunta, né? Ah, será que juntos o caminho fica mais fácil de construir alguma coisa? Essa nossa conversa inicial, o que eu sempre refalo, o que a gente sempre acaba frisando, assim, é que a primeira coisa, sentou na mesa lá do café, a gente falou, isso não é uma sociedade, tá bom? Não é uma Sério? Que a sociedade, gente tinha. então não é uma sociedade, então tá bom, então é só esse projeto. Foi o primeiro combinado que a gente fez. Então, a gente não tinha projeção nenhuma de seguir com aquilo em frente. Era de fato esse projeto, início, meio e fim, acabou. E nessa época, quando eu estava nessa diplomação 2, eu estava como estagiária de um órgão. E eu não pretendia estar lá mais. Eu já sabia que eu queria ser contratada em um escritório de arquitetura, que era onde eu me identificava mais, era onde eu... Sim. Enfim, sabia que eu ia crescer de uma forma mais legal. E aí estava num estágio de arquitetura também, onde ela seria contratada. Então, assim, cada uma estava... Assim, a gente começou a desenvolver esse projeto e logo eu passei num processo seletivo de um escritório. Então, eu fiquei um tempo nesse escritório onde eu trabalhei, que eu admirava muito, fiquei muito feliz quando fui contratada lá. E a Yá também estava nesse escritório, onde ela trabalhava, e foi assim, com o tempo mesmo, foi esse projeto que acabou inevitavelmente virando 2, 3, 4 projetos, que a gente entendeu que fazia muito mais sentido a gente ter o nosso, né? Tinham várias batalhas, assim, que a gente queria destravar, não só enquanto profissionais contratadas, mas também de um mercado todo que é bem inconsistente, assim, né? Que diminui muito a arquitetura. Então, acho que por essa força... Acredito que vocês viveram antes da sociedade, né? Isso. Eu acho que é importante, assim, a gente ter esse entendimento de... Cara, não é qualquer pessoa que pode ser sócio. Exatamente. Eu acho que vocês deram um tempo aí, inconscientemente, Foi uma de vivenciar, de entender e tal, para depois tomar a decisão de se juntar, né? Exato, porque eu acho que é isso, assim, né? Claro que hoje sempre, na verdade, a nossa sociedade, ela sempre foi muito leve, sempre foi muito divertida, sempre foi muito tranquila mesmo, assim. Não minto quando eu trago essa colocação aqui. Mas, ao mesmo tempo, não é porque não é difícil que não é desafiador, que a gente não tem que saber ceder, que a gente não tem que dar oportunidade para o que o outro também pensa. Eu acho que esse exercício trouxe muito também aprimoramento pessoal, né? Então, assim, obviamente, hoje a gente olhando para trás consegue perceber que a trajetória foi, né, sendo construída de uma maneira até sábia para 2 meninas que não queriam ser sócias. Mas eu Jovem acho... mulheres. Mas acho que justamente por isso, assim, por a gente ser bem transparente sempre, prezar por essa transparência, as coisas foram construídas de uma forma muito especial. E, para além disso, eu acho que ter valores, princípios e
linha de chegada, ponto de chegada muito parecidos. Sim. Que era justamente isso, né? Embora a gente já tivesse em outros escritórios, eu acho que a gente via muito, assim, que o mercado da arquitetura ainda tinha um contexto que não era bem aquele que a gente acreditava que era o ideal. E a gente queria fazer diferença tanto nesses escritórios, mas em algum momento a gente precisou criar o nosso. Certamente. Então, acho que foi isso que fez e faz a gente conseguir todos os dias, né, continuar essa jornada. Outra Que coisa legal. Desculpa. Não, pode Eu falar. só ia complementar que outra coisa que eu acho que ajudou muito nessa nossa trajetória ascendente é porque justamente, talvez, por esse fato que hoje a gente consegue enxergar de fora e analisar que fomos sócias antes de sermos amigas, a todo momento a prioridade era o escritório, era o que a gente estava trabalhando em conjunto. Então, as duas estavam muito focadas para aquilo ali ser uma entrega coerente, ser uma entrega profissional, ser uma entrega que agrada as duas. Assim, a gente sempre encontrou esse meio do caminho entre a gente, sabe? E esse apreço que a gente teve desde o primeiro projeto, de entender o que a gente queria fazer, esboçar quais que seriam as etapas que a gente passaria com esse cliente. A gente sempre foi muito organizado desde esse começo, né? Vocês sempre tiveram essa clareza, assim? Da onde que vocês acham que vocês trouxeram isso para a empresa? Foi muito da vivência que vocês tiveram em outros escritórios ou foi por conta de características pessoais de cada um? Os dois, eu acho. Eu diria que tanto as características pessoais, de personalidade, de gostar dessa organização, de fazer do nosso jeitinho e etc. Mas acho que é aquilo, né? Por exemplo, quando você estuda arquitetura, muitas vezes você fica na dúvida. A gente está com uma colaboradora nossa e tudo mais, que ela tá naquele meio, né, do curso, e você fica na dúvida, será que eu vou pra frente? Será que tá no lugar certo? Quando a gente faz o estágio, eu acho que é uma oportunidade de estar ali no dia a dia, na realidade. E eu acho que, juntando essa nossa personalidade com a realidade de um escritório, onde a gente estagiou, depois trabalhou, enfim, a gente conseguiu talvez colocar um pouco mais à prova, né, essas nossas características e como que elas poderiam ser melhor exploradas. Eu concordo, porque é difícil dizer que a gente sempre soube, porque a gente nem sabia que ia ser, né? A gente não sabia que ia ser um escritório, então a gente estava na nossa cabeça fazendo o mínimo ali para aquilo sair do papel. O que eu costumo dizer, assim, é que quando a gente está na faculdade, a gente sai dela com um diploma na mão de arquiteto, né? A gente sai aprendendo a ser arquiteto. Mas quando a gente abre um escritório, a gente tem que aprender a ser tantas outras profissões, né? A gente tem que dominar tanta coisa, e eu acho que é só na prática mesmo para ir acontecendo essas coisas. Já juntaram e casaram. Exato. Agora, construir o lar. Como que foi esse processo inicial de construir empresa? Vocês já foram direto para um escritório? Vocês abriram um escritório? Foram para algum lugar? Trabalhavam de casa? Como é que foi esse início? Eu acho legal até a gente trazer isso para a mesa, porque nem sempre a gente consegue. O aluno saiu agora, pegou 1 ou 2 projetos ali de início e tal, para até ele se estruturar para montar o escritório dele, o espaço dele, pode levar tempo, né? Como é que foi esse processo para vocês e o que fizeram vocês chegarem aonde estão, né? A gente fala que já teve uns 20 escritórios, mas esses escritórios foram o quê? Cafés, foram containers. Assim, no começo a gente se reunia muito em café, e como era muito... Eu gostaria de ter um escritório lá na casa do Manu. Olha, quem sabe a gente lá não fazendo aí. Pois a gente lá, os passarinhos, mó massa. A gente já sabe como projetar, né? É fácil. Eu acho. Mas assim, a gente passou por várias fases. Um grande desafio que a gente teve no começo, nesses primeiros projetos que a gente pegou, que acabou sendo um grande impulsionador talvez, foi o cenário da pandemia. A gente foi a primeira turma a formar na pandemia. E aí era um cenário muito incerto, assim, o que vai acontecer, né? A pandemia estourou na nossa diplomação 2. Então, a gente forma no meio de 2020 e sai para o mercado, assim, o que vai rolar aqui? E acabou que foi um cenário muito bom para a área da construção civil, né? A gente teve muita oportunidade, mas o cenário do home office favoreceu a gente também nesse sentido, porque a gente não precisava desprender de um espaço físico necessariamente, a gente conseguia fazer muita coisa de forma remota, porque começou a ser a realidade daquele momento, né? Daquele ano. Então, a gente fez muita coisa de forma remota. No começo, era muito remoto ou café. Ou ia pra minha casa, ou ia pra casa da IA. A gente se reunia muito assim, na casa uma da outra.
E eu lembro que nessa época era assim, casa, trabalho, trabalho, casa, a gente vivia disso, né? E talvez até esse cenário proporcionou que a gente conseguisse tocar as duas coisas num primeiro momento, né? Tá em um escritório, cada uma em um, e tocar os nossos projetos em conjunto. Mas assim, sinto que essa foi uma casa da Noidui, né? O home office foi uma casa, o café foi uma casa. E aí a pandemia foi passando, a gente foi sentindo necessidade de ter mais encontros presenciais, os projetos foram chegando cada vez mais, né? E a gente sentia a necessidade de encontrar clientes. Às vezes a gente fazia isso em café, mas às vezes ficava meio tumultuado. E aí teve a oportunidade da gente ir pro fundo do escritório de um tio meu, que tinha um container lá. Que massa! Era um container, tinha um frigobarzinho, uma mesa, 2 cadeiras. E a Não, gente? eram 4 cadeiras. E a gente? A gente que preenche o espaço. Exato. E aí foi muito legal, porque a gente já se sentiu assim, ok, temos um lugar pra ir. Aí ele fez uma cópia do controle pra gente, a gente entrava por trás, assim. Ninguém fala que o banheiro ficava, sei lá, 300 metros. Não tinha nem banheiro no negócio, mas era bonitinho. Era muito legal. Podia nem segurar muito, porque senão no caminho... Aí, bom, a gente ficou lá um tempo, acho que foi a primeira vez que a gente teve freela, né? A gente já tava sentindo a necessidade de ter freela, então ela encontrava, às vezes, a gente lá pra gente alinhar os projetos. Aí, depois passou um tempo e ficou pequeno lá, a gente começou a receber uns convites de lojas para ir para alguns espaços, assim, então isso ajudou também durante um tempo, a gente foi ficando em algumas, até que a gente decidiu realmente investir em um espaço e fomos para um coworking, que era uma entrada mais fácil, né? Porque a gente desprenderia da mensalidade ali e teria uma estrutura sem tantas despesas, de ter que pagar a conta de luz, de ter que pagar a limpeza, de internet, ter que se preocupar com limpar, enfim, tudo isso. E acho que ali a gente começou a... Enfim, foram vários degraus, assim, né? A gente sente que foi... Eu acho que a gente foi sempre construindo muito, assim, né? Um passo de cada vez. É claro que hoje, talvez não mais. Mas lá atrás, né? Talvez se você estivesse perguntando para a versão Yara do começo, eu gostaria de falar, nossa, eu tô com meu escritório montado. É um sonho, né? A gente tá na faculdade, a gente acha que lá, depois de 5 anos de faculdade, a gente vai chegar e vai estar tudo pronto. E pelo contrário, não tem absolutamente nada pronto. É justamente esse certificado de conclusão que a gente tem. Mas hoje eu vejo que... Eu acho que cada oportunidade que a gente teve de fazer esses espaços serem o nosso escritório foram aprendizados para hoje a gente ter o nosso escritório e ele ser exatamente assim, ter a infraestrutura suficiente e agradável que a gente tem, assim, sabe? Que eu acho que é justamente isso, não é bem o espaço, é como você se comporta dentro dele, como você aproveita dele. Então, esse container era bem pequenininho mesmo, mas a gente conseguiu fazer workshop lá, conseguiu fazer um monte de coisa, né? Com essa equipezinha que a gente tinha. Sim. Então, é muito aquilo que o Manu tava falando no último Duet Talks, né? Que você esteve presente. Todo mundo recebeu tintas e precisava usar aquelas tintas a seu favor para desenvolver o que a gente tinha se proposto a fazer ali. Então, a gente usou as ferramentas que a gente tinha ao nosso alcance, a nosso favor, e foi construindo na medida do possível. Cara, essa história que vocês estão contando, da trajetória de vocês, representa muito no teu desenho. Sim. Da escada, de um degrau de cada vez e tal. Sim. Então, assim, você vê como que as coisas são como são, né? Então, isso você representou muito bem. E aí, as etapas de passar... Porque o desejo de todo profissional é, cara, já ter o cantinho dele ali, todo arquiteto, né? Mas vocês foram passando. Eu até lá na frente, eu quero conectar essa história de vocês, porque para mim faz todo sentido, sabe? Ter tido essa vivência para o que vocês construíram, né? A gente sabe que construir uma empresa, construir um lar, não é só as paredes, não é só o escritório lá de vocês. Tem outras coisas inerentes que precisam para fazer com que as coisas funcionem lá dentro, assim. E aí eu quero entrar com vocês no assunto de processos. Vocês sempre foram muito organizadas em termos de processo. Como é que foi o desenvolvimento disso e quais tipos de processos que vocês acham indispensável para quem está começando, para quem está pensando em abrir um escritório, que, poxa, cara, hoje se eu tivesse o conhecimento que eu tenho, eu não abriria um escritório sem tal coisa. E aí a gente vai passar etapa por etapa, viu? Não vamos? Adorei. Pois é, eu sinto que desde que a gente estava nesse coworking, a gente
Na verdade, desde antes. A folha de papel, eu acho. Começa com a folha de papel. Desde aquele primeiro café, foi muito engraçado, porque a gente tinha um caderninho e lá mesmo a gente escreveu o que a gente estava imaginando das etapas, né? E fomos bem macro, assim mesmo. Então, Etapa de desenvolvimento dos projetos. do projeto. E desse um projeto, né? Como é que a gente faria esse um projeto? Então, a gente colocou lá. Primeiro, a gente faz a medição no espaço. A gente chamou isso de levantamento. Depois, a gente já tinha briefing? Tinha, né? Depois a gente envia um questionário de briefing para o cliente, beleza. Depois a gente faz a parte do 3D e depois os desenhos técnicos. Então, essa coisa de... E aí, hoje, a gente tem, assim, um cronograma quilométrico cheio de etapas que a gente foi desenvolvendo a partir disso do inicial, né? Houveram etapas que a gente colocou, tirou, somou, fez uma vez, tirou, voltou com ela. Então, esse processo ele foi contínuo e foi acontecendo naturalmente, assim, conforme a vivência. Mas, de fato, ter crescido com esse mapeamento cada vez mais, né, e alimentando ele cada vez mais para ter hoje, que a gente está num escritório nosso, com o nosso time ali, fez toda a diferença para a gente conseguir ter mais leveza no processo, para a gente conseguir estar aqui hoje, por exemplo, né? E a casa continuar rodando com os colaboradores. Sinto que a cultura da empresa, né, que a gente se propõe a fazer também e passar essa cultura adiante para quem quer que esteja com a gente. E mesmo que você seja uma pessoa única, você ter ciência do que você quer construir e do que você quer que sua empresa tenha de cultura, para mesmo que você não tendo uma equipe agora, você tem isso em mente para no momento que ela entrar, porque é inevitável, né? A gente começa a entender, assim, a ter mais projetos, em escalar o serviço e, inevitavelmente, a gente precisa de colaboradores para conseguir. Serviço você só escala com mais gente, entre aspas, né? Só aqui. Eu acho que, assim, é justamente isso, assim, talvez... A gente, às vezes, acha que tem muitas camadas e coisas para serem construídas logo de cara, assim, né? Enfim, não sei quem está vendo isso aqui, talvez fale, nossa, mas eu quero chegar lá, mas tem tanta coisa para fazer, e por onde eu começo? E como é que faz, etc. Vai aos pouquinhos. E eu acho que é começar com o mais básico, que é você conseguir organizar a sua agenda, para você conseguir lançar ali as suas demandas. Se você começa pelas demandas, sem saber a sua agenda, você vai se atropelar. Se você começa a enxergar todas as áreas, né, de uma empresa, que hoje a gente vê que não é só o mapeamento do projeto, mas é o mapeamento de processos, é o mapeamento do marketing, da gestão financeira, da gestão administrativa. São aquelas 20 outras profissões, né, que a gente tem que encarnar. Tudo isso acaba que você dá uma paralisada. Então, eu acho assim, primeiríssima coisa, que a gente até tem, né, comentado muito nas consultorias DT, vamos organizar aqui a agenda? Blocos, né, de tempo específicos para que você consiga entender todas essas demandas e como organizá-las. E depois, talvez esses mapeamentos do macro para o micro, que é uma coisa também que a gente sempre frisa, né, acho que em todas as rodas de conversa. Se você enxerga o macro e você desenha todo ele antes de destrinchar o micro, fica muito mais desafogada, né? Aquele momento. O que seria esse macro? Olhar o escritório com todas as áreas. Então, eu tenho lá a parte de captação, eu tenho a parte burocrática posterior a isso. Preparação que a gente e dentro dessa parte envolve desde preparar contrato, pagar as contas do escritório, pagar o aluguel do escritório, essas coisas todas. Depois eu tenho uma parte que é desenvolvimento do projeto, que aí eles por si só já tem várias etapas até a entrega final. Aí eu tenho, concomitante a isso, eu tenho a parte de marketing, porque eu preciso divulgar o meu trabalho, divulgar isso, Isso é o macro que vocês consideram do escritório hoje. Eu vou responder essa sua pergunta partindo da seguinte premissa. Muita gente olha a Noidu, e principalmente por causa do Duotalks, né? A gente tem contato com muitos arquitetos lá. A gente nem explicou o que é Duotalks, mas a gente vai chegar lá. Os arquitetos, eles olham assim e falam, nossa, mas se eu tivesse esse checklist todo de vocês também, seria muito mais fácil de eu conseguir implementar os projetos. Só que eles esquecem que a gente também partiu de uma folha em branco, sabe? A gente não teve esse checklist quilométrico desde o início, né? Partiu de algum lugar.
E esse lugar foi justamente o café que eu falei que a gente colocou. Levantamento, briefing, anteprojeto, desenhos técnicos. Pra gente, ter que fazer um projeto se resumia a isso. Era o que a gente entendia até então. E isso era o nosso macro, entendeu? A gente partiu desse macro. Hoje, o que é um macro pra gente? A gente já entendeu que dentro do universo de projeto, a gente tem que ter um momento antes do levantamento de captação. Então, a gente precisa pescar esse cliente, a gente precisa fazer com que ele entre no escritório, apresentar uma proposta, vender o serviço, formular um contrato, criar um grupo do WhatsApp. Aí sim a gente marca o dia dessa medição, que também tem todas as suas características aqui, e vão pra frente. Antes dessa preparação, tem o marketing, que tem todas as subtarefas ali também. Então, entender esses globais que você tem que fazer e que você vai entendendo na prática mesmo, adicionando uma etapa, tirando outra, entendendo que você tem que se preocupar com suas redes, entendendo que você tem que vender o seu peixe. Tudo isso, a partir desse macro, a gente vai criando micros, né, fazendo essa listinha dentro de cada universo. Vamos entrar em cada um dessas áreas e destrinchar. Cara, dentro de captação, o que é feito, o que vocês fazem, boas práticas, como que pode ser feito no início, não tem dinheiro para investir em marketing, não tenho gente para ficar produzindo conteúdo toda hora. No marketing, como é que é feito e tal. Vamos explorar isso, que eu acho que pode ser um norte bem interessante para quem está assistindo, porque você sai com diploma. Você sai sem dinheiro. Você gastou tudo com lápis, caderno. Exato. Nossa, gente, tu precisa o tanto capitalizar. de material que essa faculdade pediu, meu Deus do céu. Precisa capitalizar. Então, cara, precisa captar gente. Normalmente, os primeiros vêm ali de ciclo familiar, indicações e tal, né? Mas olhando para os... Cara, tu já abriu o escritório, já passei por todas essas etapas. No processo de captação, o que vocês fazem hoje, assim? O que vocês têm de estrutura? Eu diria que... Dentro do que vocês puderem falar, né? Não, claro. Tentar não se prolongar tanto assim, né? Mas assim, o que eu acho que é importante nesse primeiro momento da captação é mais... E assim, acho que a gente já tem muitos conteúdos, né, hoje em dia na internet, que a gente consegue saber essas etapas e o que você tem que fazer e tudo mais, mas eu acho que o que funcionou muito pra gente, também desde o princípio, assim, não com a maturidade que a gente foi desenvolvendo, mas tentando entender, bom, o que a gente gosta de fazer? Então, acho que, primeiro de tudo, captar o que você gosta de fazer, porque quando você gosta de fazer, você faz muito bem feito aquela coisa, né? Não porque vai te dar dinheiro, ou não porque vai ser mais rápido, ou porque vai ser sei lá o quê. Para nós, né, da Noidu, eu acho que isso foi sempre uma coisa muito importante, fazer algo que faz muito sentido para a gente, né? Que está coerente com o que a gente busca como propósito também de vida. Afinal de contas, somos duas pessoas por trás de uma empresa. Até porque conseguir todas essas coisas que você falou fica muito mais fácil quando a gente faz algo de forma mais leve, que faça sentido, né? Então, mapear esse tipo de captação é importante. Então, por exemplo... O ponto que você quer chegar você precisa entender quem é o cliente que você quer atender. Exatamente. Legal. Então, primeiro de tudo, acho que eu diria assim, de sentar e falar, beleza, bom, eu gosto de fazer projetos muito longos, eu gosto de ficar muito tempo com esse cliente, ou não, eu gosto de coisas muito rápidas, eu gosto de algo muito pontual, beleza, então eu gosto dos dois, vou para um projeto de interiores e esse vai ser meu carro-chefe. Significa que eu não vou fazer casas ou consultorias ou outros tipos de projeto? Não, mas eu quero esse modelo. Ok, então agora eu vou me comunicar com esse tipo de pessoa que busca fazer a reforma de interiores. E aí, a partir disso, literalmente falar a linguagem dela. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu assim, muito nessa parte de captação e vendas, né, que eu acho que está muito correlacionado, foi justamente se enxergar muito no cliente e falar com ele como se nós fôssemos ele também, sabe? Ao invés da gente ficar vendendo muito a ideia dos processos internos do escritório, entender principalmente a dor desse cliente, captar ele dessa forma. Entender qual o sonho que ele busca, né? O que ele quer sanar. Como que... Então, eu estou talvez trazendo um pouquinho essa base de percepção, porque eu sinto que isso facilitou muito a nossa captação ativa, comunicar de forma muito mais leve e direta algo que a gente já quer fazer com um cliente que quer também solucionar esse problema, então a gente facilitou para ele, na verdade, esse encontro, né? De temos uma solução para o seu problema. Tem que ter um Tinder de profissional versus cliente. Mas é interessante isso, né? Eu tenho um lema, assim, quando eu converso com arquitetos
consultoria de escritórios, eu falo assim, ó, o cliente ele quer saber que você é organizada, mas ele não quer saber como você se organiza. Exatamente. Ele quer que você resolva a dor dele. Exato. A gente sempre fala, né? Fale o que o cliente quer ouvir, entregue o que ele precisa. Então, assim, é isso. Você não vai deixar de entregar todas aquelas etapas ou todo aquele serviço que você sente que ele precisa. Mas você não precisa conversar com ele nesse nível de precisão em relação a tantos dias, tantas coisas, não sei o quê. Enfim, fala de uma maneira mais tranquila, mais direcionada, como uma conversa mesmo, que eu sinto que essa conexão vai acontecer. Uma outra coisa. Aí você identificou. Já fiz o deverzinho de casa, me identifiquei o que é que eu gosto e tal, babá. Opa, vou começar a comunicar. Depois disso, aonde você se comunica? Como que você se comunica? Tem uma outra coisa importante também que eu sinto nesse comecinho de entender, né, o que vai fazer sentido para você, que eu percebi justamente tendo contatos com mais escritórios que trabalham em frentes, talvez nichos, né, diferentes dos nossos, que é justamente, de novo, qual é o nome do coisinho de tinta? Leque. O godezinho, esse o lequezinho. godê. O godê, veja quais ferramentas você tem nas suas mãos. Então, por exemplo, pra gente, além da identificação que a gente tinha com essa parte mais de reforma de interiores, que é o que a gente ama fazer, houve também a oportunidade de pessoas, desde o começo, entrando em contato com a gente, buscando projeto de interiores. Já tem um escritório amigo nosso que faz muita casa, construção do zero, porque um dos primeiros projetos que elas pegaram, assim, foi na Ponte Alta do Gama e estava crescendo muito as casas, então elas pegaram muitas casas porque teve muita indicação. Tem outro escritório que a gente conhece já que trabalha muito em área da saúde, porque sempre recebeu... O primeiro cliente já indicou ela para uma outra clínica, para um outro, não sei o que... E foi crescendo. Tem outra que é de área comercial, então, acho que é um pouco de juntar essas duas coisas, né? O que você se identifica e o que está ao seu favor. E pegar essa ferramenta, o que te foi dado, o que te foi procurado, e transformar isso em uma coisa que faz sentido. Claro, até porque a gente não sai da faculdade exatamente sabendo o que a gente quer fazer, né? Então a gente experimentou. Essa proposta inicial, inclusive, era um projeto de casa, por exemplo. Então, assim... acho que experimentar. Mas eu diria assim, não só para se questionar sobre o tipo de projeto, mas o que você quer fazer mesmo? Você quer trabalhar muito tempo por dia, pouco tempo por dia? Você quer o quê? Né? Eu acho que essas coisinhas um pouco mais... Quero trabalhar pouco e ganhar muito. Então, assim, eu acho que esses questionamentos, essas provocações são importantes nesse começo, porque eram pontos que a gente também colocava ali, né, no início, lá atrás, do que a gente queria fazer. Mas, enfim, acho que puxando um pouco essa questão das ferramentas que a gente tem, então, o cenário estava muito suscetível para a gente na questão da indicação naquela época, e de fato, existia mais essa busca das pessoas pelo nosso tipo de serviço, enfim, a gente acabava não tendo essa captação tão ativa, inclusive essa foi uma grande dor e aprendizado da Noidui, de ter a captação ativa. Isso depois da pandemia, né? Isso depois da pandemia. Essa foi, assim, foi realmente uma das maiores dores e aprendizados. Mas até pegando, talvez, essa dor e como a gente solucionou ela, eu sinto que hoje a gente tem, né, as redes digitais, enfim, as redes de conexão, seja o Pinterest, seja o Instagram, enfim, o que quer que seja, a nosso favor, de maneira gratuita. Muita gente ouviu, né, a gente ouviu falar, tem que fazer o tráfego pago, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E é aquilo que você falou, né? A gente não tem dinheiro, a gente precisa, na verdade, receber esse dinheiro, né? A gente precisa receber esses clientes. Capitalizar mesmo. Algo que foi muito benéfico para nossa captação ativa, sem investimento financeiro, foi a criação de bons conteúdos nas redes sociais. Então, o que isso significa? Pegando aquela base, né, da gente, e a gente também já estava com um pouquinho mais de maturidade, talvez, né, nesse sentido do escritório, pegando um pouco essa ideia da gente entender qual é o nosso cliente ideal, né? A gente sempre falou isso, o que a gente gostaria de conversar numa reunião? A gente gostaria de conversar sobre viagens, para além do projeto, né, de viagens, disso, daquilo, os interesses deles seriam esses. A gente começou a construir uma linha editorial, assim, né, de conteúdos que fossem não só informativos, mas também que conectassem esse cliente a nós. Porque, de fato, hoje existe muita gente divulgando o serviço dela, né? Muitos escritórios que estão divulgando seus serviços. E uma coisa que a gente sempre fala é que a gente não quer que o nosso cliente venha até nós por conta do valor do projeto, ou, sei lá, por outra... A gente quer que ele venha até a Noidui
por identificação. Então, trazendo luz para esse nosso jeito de fazer as coisas via as redes sociais, foi uma forma da gente começar a movimentar essa rede social para atrair esse nosso cliente de forma mais ativa, mas ainda gratuita. E que eu acho que é uma ótima sacada, assim, e vejo vários escritórios iniciando já com essa pegada, que foi algo que a gente também não iniciou lá atrás, mas que eu vejo vários escritórios e que eu sinto que realmente é algo que faz muita diferença, assim, antes de investir num tráfego pago, por exemplo. Até porque se a gente parar para pensar, quando, sei lá, se você forma em odonto, para você começar um consultório, você tem que comprar cadeira, você tem que comprar equipamento, você tem que comprar material, você tem que comprar... sei lá, você precisa de muita infra para começar, né? Enquanto um estudante de arquitetura saiu da faculdade, não tem dinheiro nenhum ainda para investir nisso, você precisa basicamente de um computador e você já consegue mexer minimamente, começar o trabalho com aquilo ali e segue, Sim, sabe? sim. Então, fazer projetos... O curso é penoso, mas a entrada no mercado de certa forma, mais mais fácil, né? facilitada, isso. Então, com pouco investimento, a gente já consegue começar a trabalhar ali. E com conteúdos amadores mesmo, você começa a fazer seu portfólio, né? Usa o projeto que você estava fazendo, divulga ele, e aí começa a rodar até você conseguir ter uma consistência de entrada de projetos que vai fazer sentido você investir parte disso para trazer mais retorno. Sim. Eu acho que até antes de potencializar, você precisa estar com a casa muito bem organizada. Esse é o ponto que eu acho que depois a gente vai chegar. Mas falando sobre captação, eu já dei 2 palestras até para as meninas que me convidaram, para as turmas que elas deram de arquitetura hospitalar. E uma das coisas que eu falo assim, captação é muito mais um jogo de frequência do que um jogo de volume de produção ou produzir um conteúdo fora da curva, sabe? Você precisa fazer. Esse é o ponto, assim, porque você vai criando robustez, você vai aprimorando mesmo o processo da captação. Ali, você vai gerando aprendizado das interações que estão sendo feitas e tal. É muito do que você falou. Pô, de início você não precisa de grana realmente para iniciar, né? Tem tantas redes que dá para você produzir conteúdo gratuitamente. Então, tu vai criando nome mesmo. E eu digo mais, essa frequência, com o tempo, mesmo você não tendo muito cliente, ela te gera autoridade. Totalmente. É um dos males, entre aspas, da internet também. Porque às vezes você tá lá navegando, você vê um cara que, tem, sei lá, 100 mil seguidores, fala bem, tá, mas às vezes o cara, provavelmente não fez 10, 15, 20 projetos, entendeu? Só que ele tem uma presença tão marcante ali, tão forte, que você enxerga a autoridade nele, né? Numa das palestras que a gente deu aqui numa imersão, eu comentei isso, eu falei, velho, o estudante de arquitetura, eu acho que não só de arquitetura, de outras áreas também, entrou na faculdade, documenta a jornada. E aí tu vai documentando. Super. Quando você, cara, depois de 5 anos, você já sabe fazer conteúdos, provavelmente você já vai ter uma audiência legal e tal. Você vai mostrando as tuas dores ali do dia a dia, de estudante e tal. Em conjunto com experiência de estágio. Em conjunto com experiência, com outras experiências. Isso é muito importante. Então, eu acho a captação, falando sobre arquitetura, decoração, o processo de captação começa muito antes até de você se formar. Exatamente. Entendeu? Pode acontecer, né? Eu acho essencial isso. Uma última dica, assim, que eu daria, eu acho, para quem talvez ainda não consiga, não tenha tanta facilidade, talvez, em falar nas redes sociais, em criar esses conteúdos, eu acho que seria buscar parcerias, porque hoje a gente sempre gosta, né, de olhar para o lado, assim, como se fosse. E o lado não é o arquiteto, é o advogado, é o corretor de imóveis, é a cabeleireira. Como que a gente pode trazer algo de bom dessa outra área para a Noidui e como a gente pode contribuir? E nisso a gente vai percebendo que está todo mundo no mesmo barco do empreendedorismo, está todo mundo nesse mesmo barco de querer, enfim, entregar seu melhor, mudar seu mercado e etc. E, de repente, buscar esse tipo de parceria com outros profissionais é uma boa para quem ainda não tem essa robustez de escritório ou essa visibilidade. Então, eu diria que essa é uma dica, assim, que acho que faz sentido também, sabe? De repente, falar com um corretor de imóveis, né? Alguma coisa da área, enfim.
Uma outra dica que eu acho que é bem legal é, cara, pedir indicação dos clientes que você já atendeu. Exatamente. Quantas pessoas fazem isso? E a gente sabe que na arquitetura, boa parte dos clientes que são atendidos vem de indicação de outros clientes, né? Isso sem a gente pedir. Imagina se a gente pedir. Pô, você gostou da experiência? Me indica para teu ciclo familiar, para teus amigos e tal. Então é importantíssimo. Eu vou fazer um parênteses do futuro. É ter a veia de vendedor mesmo. Sim, total. Eu vou fazer um parênteses do futuro, porque a gente falou isso recentemente numa consultoria com uma arquiteta também. Que ela estava justamente num período ali, ela já tem um pouquinho mais de tempo de escritório, e ela estava falando que, poxa, eu recebo indicação, mas não está dando certo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mensagem do futuro. Peça indicação de pessoas e de clientes que você teve um bom processo, porque é aquilo. Se você teve um processo ruim com um determinado cliente, ele te indica para uma outra pessoa, a chance de você ter um outro cliente ruim é enorme, e isso por experiência própria. Então, assim, eu acho que, por mais que às vezes a gente queira, nossa, mas eu preciso de cliente agora, porque eu estou no começo, eu preciso que o dinheiro entre e tal, seja um pouco mais estratégico, assim, sabe? De olhar bem para aquilo. Será que aquilo vai ser só mais um projeto? Vai ser mais um projeto, na verdade, vai te trazer ali uma vantagem, um benefício, ou vai ser só mais um problema? Então, acho que... Pedir indicação para cliente bom. Eu tenho até um contraponto em relação a isso da indicação, e não indo contra a indicação, porque ela é ótima, ela é maravilhosa, e no começo é muito isso que acaba girando, né, a coisa. O meu ponto é só que depender de indicação é meio que assim, você vai acabar se perdendo um pouco nisso, talvez no começo. Qual que é a minha visão sobre isso quando você está abrindo um escritório, que eu enxergo agora? Quando a gente está no começo do escritório, muito rapidamente o valor que a gente cobra pelo projeto, ele muda. A gente vai aumentando, né? A cada projeto que passa, a gente percebe uma coisa que não cobrou, uma coisa que a gente teve que adicionar no orçamento, que vira de aprendizado para o próximo cliente que está entrando. Dito isso, um próximo cliente que vem de indicação por um cliente antigo que você acabou de atender, provavelmente vai ter uma referência de valor desse último projeto que você tocou. Porque a gente fala. Sim. Quando a gente indica alguém, a gente fala, eu gastei mais ou menos isso. Então, esse cliente ele já chega com um valor antigo seu. E, de novo, no começo é muito rápido que isso gira, né? Nos primeiros anos de escritório é muito comum o seu valor aumentar a cada projeto. Então, uma vez que você está estabilizado e continua recebendo indicações, perfeito. Mas quando você está muito no começo e seu valor continua aumentando, as redes são os melhores lugares. Eu tenho um caso real disso, que acho que foi o primeiro cliente que eu atendi de consultoria de escritório, 2014 para 15 ali, 2015. Ela atendia muito cliente em Águas Claras. E quando a gente pegou e juntou todas as informações que é importante, uma dica ter documentado o máximo de informação que você puder. E quando a gente pegou projetos por região, preço médio cobrado por região e tal, poxa, aí a gente identificou que, tinha região específica aqui de Brasília que ela cobrava um valor muito menor do que outras regiões. Sim. Vamos entrar. Quando a gente entrou no negócio, esse cliente aqui foi indicado por esse. Era no mesmo prédio. A obra, o projeto, no mesmo prédio. E a gente fez um trabalho bem legal de reposicionamento. Exato. E reposicionamento de preço mesmo, porque se cobrava muito pouco na época pelo serviço que era entregue. E aí o trabalho ele foi feito na base. Exatamente. O que foi feito? A gente gerou caixa, montou uma reserva de emergência e a partir de determinado momento a gente falou, a gente não fecha mais cliente de indicação que queira pagar o mesmo que outro cara. Só que a gente tinha caixa para sustentar a estrutura do escritório e aí a gente fez essa transição de precificação muito por conta disso. Exatamente. Então, isso acontece muito. Eu gosto muito dessa visão de, no início, muita indicação, você vai acabar morrendo nisso mesmo. Tipo, cara, paguei X. Porque enquanto na indicação as pessoas já chegam com um valor de referência
por um lado, fica legal de você converter, porque ele já chega com uma boa referência, né? Se ele entrou em contato, porque o outro... É um lead já mais teve- quente possível, né? tá quente. Ao mesmo tempo, é muito mais difícil de você ir crescendo o seu preço. Enquanto na rede social, quando você trabalha e tem essa constância, como você estava comentando, é o que o Bruno Perini fala, né? A vantagem dos juros compostos. Então, ele vai acumulando ali, você vai passando a sua identidade para a pessoa que está te acompanhando, você vai mostrando por trás, você já vai explicando suas etapas. Quando ele entra em contato com você, ele já está vendido e ele não quer saber o preço, ele quer fechar com você. Uma dica para quem vai indicar a escritório de arquitetura: dobra o valor. Fala, não, eu paguei 50 mil no projeto. Nos ajuda aí, pô. Ajuda. Porque aí quando a pessoa chegar e ver que é mais barato, opa! Pô, foi um projetaço. Sua obra tá bonita, a pessoa tá pedindo indicação. Fala, não, eu paguei caro. Sim, é isso. E tem muito isso das pessoas se travarem, de não irem para online pelo perfeccionismo, por querer fazer a coisa muito redondinha, né? Coisas que a gente pecou lá atrás. Eu nunca gravei um vídeo Nunca gravei pra um rede vídeo. social. A gente demorou 1 ano pra entrar no Instagram, você tem noção? Não, tipo, stories, assim, de gravar e Sério? tal. Cara, zoeira no meu perfil? Não. Nossa, E você pode Já- fazer de um jeito que você Já se gravei sente no mais Dali, confortável. vendo, né, Não aqui, precisa ser pô, vídeo, às vezes participo. você pode fazer uma postagem, um texto, enfim. O negócio é vá pras redes. É um superpoder enorme que a gente demorou pra descobrir. Beleza, gente. Captamos, esse cara entrou no escritório. Ele entra, qual que é a primeira etapa? E o que compõe essa primeira etapa, assim, hoje no escritório de vocês? Bom, ele entrou ali no nosso escritório, a gente precisa estar com a casa preparada para receber, né? Então, essa preparação, ela começa antes mesmo dele entrar. Na fase de captação, a gente já abre uma pastinha ali que a gente entende, inclusive, quanto tempo levou essa captação, quantos follow-ups a gente teve que fazer, como é que funcionou aquela dinâmica, até para a gente ter uma previsibilidade, né, de como que vai acontecer, como esse processo vai acontecer para frente também, né, na nossa timeline. E aí, uma vez que ele entra no nosso escritório, a gente começa, de fato, o projeto. Então, a gente vai assinar... Né? Assinamos o contrato? É a partir disso que você está pensando Isso. Assinou o contrato e tal. Assinou o contrato e tudo mais, a gente vai criar o nosso grupo do WhatsApp. A gente acredita que esse contato diário, essa previsibilidade do que vai acontecer é o que faz com que o cliente fique muito tranquilo do processo. Então, esse boas-vindas, né, no WhatsApp, esse contato diário ali da gente também não deixar ficar mais de uma semana sem resposta, etc., é algo muito imprescindível pra gente. Até porque a gente pega muito casal, nós somos duas também, né? Então, certificar de que todo o processo vai estar todo mundo ciente a todo momento, toda informação todo mundo vai estar, né, a par do que está rolando a cada etapa que a gente está andando é importante. E aí a gente marca a data do levantamento, né? Que é justamente esse momento que a gente vai fazer Vocês fazem um levantamento antes do briefing? A gente faz o levantamento antes do briefing. Por quê? Pra gente, acho que a gente sempre fez no levantamento antes do briefing. Entender o espaço físico pra gente já chegar de maneira bem direcionada nessa etapa de briefing, que é a fundação do projeto, e que a gente entende que, assim, um bom briefing é o que faz com que a gente tenha sucesso mesmo na quantidade de revisões, etc., é muito, muito fundamental, porque quando a gente percebe esse espaço, a gente já consegue entender, inclusive, quais possíveis soluções a gente pode trazer na etapa de briefing. Então, por exemplo, o que acontece? Na etapa de captação, a gente tem um momento de diagnóstico, que seria esse pré-briefing, digamos assim. Então, a captação, ela é muito direcionada para a gente interpretar esse nosso cliente, entender, inclusive, se ele é o nosso cliente. Então, ele entrando no nosso escritório, a gente já sabe qual é o estilo dele, porque ele já nos disse. A gente já sabe o que ele espera do nosso processo, porque ele também já disse. Então, fica muito mais orgânico mesmo esse processo. Levantando as medidas no espaço, tirando as fotos, fazendo os vídeos, enfim, o que a gente costuma fazer de levantamento, digitalizando isso e tendo essa tela em branco, a gente chega no momento de briefing de forma muito mais direcionada, muito mais objetiva mesmo, sabe? Para aí sim falar da parte estética, da parte funcional, das possíveis soluções, trazer os sonhos deles para a realidade, né? Começar a tangibilizar mesmo aquela sensação que ele quer ter no espaço. Então, é mais ou menos assim que a gente costuma tratar essa etapa de levantamento, como a preparação dessa tela em branco. Legal. Então, a gente tem toda a parte burocrática de criação provavelmente do grupo, de pasta do cliente que já foi criada na captação, mas ela vai para os projetos em andamento. Vai para o projeto em andamento e tal. A gente faz um mapeamento desse cliente em específico lá na Asana, que é a ferramenta que a gente usa. Que ele tem um cronograma, né? Então,
todo o prazo que a gente dá para a fase de proposta de projeto, né? Então, aqueles prazos não são vozes da cabeça. A gente se certifica muito, assim, de que o prazo que a gente vai dar, ele vai ser Cumprido. Vocês dão um prazo por etapa ou somente o global? Por etapa. Por etapa. É um cronograma, literalmente, que ele tem, assim, de cada semana que vai acontecer cada Porque coisa. a condição da gente avançar para a próxima etapa é a aprovação dele, né? A conclusão da anterior. E para a gente estar resguardado, a gente coloca um tempo limite para o cliente dar o retorno, mas não adianta nada a gente seguir para a próxima etapa se antes não tivesse sido aprovado. Esse tempo limite, como que é estipulado? Vocês mandam um e-mail com, sei lá, beleza, é porque eu passando as etapas, mas fizeram lá levantamento, briefing, vocês vão para o estudo de layout, né? Que eu acho que é assim que vocês chamam. Fez o estudo, vai apresentar para o cliente. Tá, Vamos lá, deixa eu falar do macro pro micro de novo. Quais são as nossas etapas de trabalho? A gente tem levantamento primeiro, depois o briefing, depois o anteprojeto, depois os desenhos técnicos e a entrega final. Esse anteprojeto é o layout. Então, que a gente chama. Antes, a gente fazia uma etapa de estudo preliminar entre o briefing e o anteprojeto, que eu acho que é esse estudo de layout que você está comentando. Mas isso durou muito pouco na Noidu, eu acho que no primeiro semestre de Noidu, e assim, porque a gente começou a entender que nem todo mundo tinha uma visualização tão boa em planta, e às vezes a gente gastava muito tempo nessa etapa com revisões em planta, e chegava no anteprojeto, que é a nossa criação 3D, e o cliente ele não estava então talvez eu visualizando a mesma esteja coisa. realmente confundindo a nomenclatura. Então, o anteprojeto é o layout, que é que você sobe a parede e tal, mostra. Aí, o que a gente fez para enxugar isso? Ao invés de a gente oferecer um monte de revisão de estudo preliminar para bater a planta, como a Iá falou, a gente já busca, na etapa de briefing, entender tudo que é necessário para o desenvolvimento do projeto. Então, desde o cenário lá a nossa tela em branco, que é o levantamento, né? Então, a gente já entendeu os limitadores do que a gente vai ter lá, mesclado com o que a gente entende no nosso questionário de briefing, que a gente pede para os clientes responderem, e na reuniãozinho que a gente arremata também. Então, a gente levanta todo o estilo, gosto, necessidade que esse cliente tem para a gente desenvolver no projeto. E aí, nessa reunião de briefing, a gente já traz algumas soluções de layout, geralmente 2, 3 opções, para a gente ver se está alinhado com ele. E aí a gente fala até que é um quebra-cabeça, então a gente pode mesclar uma planta com a outra para chegar num layout assertivo ali que vai guiar o projeto. É um norte, não é um limitador, então a gente não tem que seguir exatamente a planta, que a gente chegou em consenso ali com o cliente, mas é um ótimo direcionador, assim, uma ótima direção mesmo. Que isso leva para o anteprojeto, para o final. E o tanto que isso diminui em revisão. Cara, eu tô realmente, você falando aí, cortou um monte de etapa. E assim, é um over-delivery também. A gente não fala para o cliente que a gente vai ter uma etapa de layout. Assim, até porque, né, eu acho que hoje as nossas propostas a gente não foca em ficar falando tanto do processo, e sim da experiência, né? Então, acho que esse aprofundamento do que vai exatamente ser entregue... O caderno executivo. Para ele, tanto faz. Ele só quer saber o que ele vai receber no final, né? Mas essa entrega extra, digamos assim, é até um ponto alto da reunião, porque ele chega com a expectativa de que a gente vai falar sobre o questionário que ele respondeu, né? Que tem várias perguntinhas, desde as mais específicas, como, por exemplo, quantos lugares você quer na sua mesa, até como você quer se sentir na sua sala de jantar, até cor favorita, comida favorita, tudo. A gente sempre fala, abre um vinho, senta junto com a sua esposa, que normalmente, né, nosso perfil são de casais, e vai com calma, assim, se deleita nesse briefing. Nessa reunião, ele muitas vezes vem com essa expectativa de que ele vai falar apenas sobre isso. Então, quando a gente, ao iniciar a reunião, contextualiza, bom, a gente vai ter esses 3 momentos. O momento de falar dessa linha estética e funcional. Depois a gente vai falar sobre a função ali dos layouts e as possibilidades que a gente tem na sua tela em branco. E, por fim, a gente vai tangibilizar isso, trazendo para o viés financeiro. É algo que ele fica, eu não estava nem esperando já visualizar tudo isso em planta. Já de cara, assim. De cara. E ajuda muito. É a nossa reunião mais longa do processo, certamente. Assim, a gente faz questão de investir muito tempo nela, porque... E quanto tempo leva desde a assinatura do contrato para isso? 2, 3 semanas. Tranquilo. A gente geralmente assina o contrato, já marca o levantamento na semana seguinte, se tiver mais pro final da semana, né? Marcamos para a semana seguinte. E aí, é bem legal, porque enquanto a gente está digitalizando, a gente envia o questionário briefing. Então, o cliente se ocupa também, nessas 2 semanas que a gente está digitalizando o levantamento para o computador, respondendo o questionário.
Enquanto ele está lá respondendo, a gente está passando esse levantamento a limpo e já testando alguns layouts. Quando ele retorna, que a gente geralmente dá um prazo de uma semana, a gente tem mais uma semaninha ali para arrematar, montar a apresentação, filtrar as referências que a gente já tinha separado e montar uma apresentação para encontrar com ele. Então, a gente encontra com ele. Então, duas grandes sacadas, eu acho, até aqui, talvez para sintetizar um pouquinho antes da gente efetivamente começar o criativo, né, que é essa modelagem, onde a gente vai demorar um pouquinho mais para especificar determinado mobiliário, etc., se antecipar e começar a entender os gostos e estilos desse cliente lá na captação. Inclusive, isso é um ponto muito forte de conexão com esse cliente. Geralmente, eles querem falar, assim, né, sobre esses desejos que eles têm. Na nossa proposta, a gente mostra até alguns projetos nossos antigos. Você gosta disso? Você gosta daquilo? Então, a gente já vai se inteirando. Eu acho que até essa dica mesmo. Às vezes, a gente passa, assim, pela proposta, falando assim, então, esse é o nosso portfólio. Tanto faz. Acho que se a gente conversar sobre o portfólio, olha, a gente fez esse projeto que é mais colorido, mas em contrapartida, como nós somos um escritório que trabalha muito com esse processo mais colaborativo e a gente quer ter você como indivíduo aqui, peça fundamental, protagonista, a gente também tem outros projetos aqui mais sóbrios, enfim, qual que você mais gosta, qual que você se identifica? Ele, não, me identifico com esse aqui e tal. E aí começa uma conversa lá na proposta. Chegamos nessa fase de briefing, onde a gente traz essas plantas que são bem croquisadas, não é nada elaborado demais, é uma planta de linhas que a gente fala, né? Então, colocar ali os bloquinhos de forma coordenada, propondo para o cliente, faz com que a gente arremate muito bem esses desejos que ele tem, às vezes essas dores que ele tem, por exemplo, em relação ao lar que ele mora hoje e o que ele quer construir, para aí sim entrar na fase criativa com tudo muito bem amarrado, muito bem... Como que vocês... normalmente vocês fazem isso online, presencial? Qual que é a diferença? Como que vocês documentam isso e passa, por exemplo, para a equipe de vocês? Para equipe bebê dessas reuniões, ou a equipe tá junto, ou não tá, ou vocês sempre fazem vocês duas? Primeiro que o nosso sobrenome é mapeamento, a gente tem tudo mapeado, é um checklist infinito, assim, é realmente muito didático, assim, cada passo que a gente dá no escritório tá tudo muito bem coordenadinho ali. Mas a gente tem uma premissa com os nossos colaboradores no escritório, de não limitar eles a uma função. Então, eles não necessariamente fazem só desenho técnico, que é o que eu vejo que muitos escritórios colocam só para ser um cadista ou alguma coisa. E que era uma dor nossa também. Então, a gente passou por isso na época de estágio e tal. O que a gente tem como visão, assim, na empresa? Para ele fazer um bom desenho técnico, ele tem que entender o que foi projetado. E para ele entender o que foi projetado, ele precisa ir numa obra para ver como é que aquilo de fato fica em pé. E entender o cliente também, né? Precisa entender o cliente, ele precisa ver o espaço tanto quanto a gente, ir lá no espaço, ajudar no levantamento e tudo. Então, os nossos colaboradores, eles trabalham início, meio e fim do projeto junto com a gente. Vão no levantamento com a gente, ajudam a digitalizar aquilo, formulam um questionário de briefing, leem com a gente do questionário briefing, participam do nosso brainstorming de ideias. No anteprojeto, a gente faz todo um direcionamento do nosso criativo para eles executarem isso numa maquete de maneira mais assertiva. Uma vez que eles estão levantando isso na maquete, já facilita na hora dos desenhos técnicos de saber como detalhar aquilo, porque afinal ele levantou aquilo. Depois, no momento da execução, a gente faz questão também, poxa, vamos com a gente na obra, vamos ver um detalhe ali importante. E é gratificante também para ele estar experienciando, participar daquilo. Dá oportunidade de crescimento. Aí, a cada projeto que passa, alguma coisa nova vai sendo refinada, a gente, enfim, vai tocando dessa maneira. Mapeamento alinhado com a prática, que é o mais importante. Uma dúvida que eu tenho. Vocês... Chegou na fase lá de modelagem e tal, cara, passou, apresentou, tiveram entendimento, modelaram, o cliente ali na reunião aprovou, ou vocês enviam isso e pedem uma devolutiva para certificar que a gente só passa para a etapa de fazer os executivos quando ele tiver aprovado oficialmente, né, ali? Exatamente. Então, e como é que é esse processo? Vocês mandam e-mail, WhatsApp? Então, a gente usa duas ferramentas de comunicação com os clientes, né? O WhatsApp para esse contato diário, então a gente sempre vai avisar eles, por exemplo, que vai um lembrete de reunião, avisar eles que determinada coisa aconteceu pelo WhatsApp,
mas tudo é registrado por essas entregas parciais no e-mail. Então, a cada etapa ele tem um contexto ali do que foi entregue e desenvolvido, sei lá, no briefing, né? A gente enviou o questionário, por exemplo, ele devolve por e-mail. Depois, o anteprojeto, a mesma coisa, a gente faz a entrega da apresentação, ele devolve os desenhos técnicos, entrega final, enfim, tudo documentado por e-mail. Então, uma vez que a gente lançou ali o criativo, né? A gente costuma fazer um croquisinho à mão, lança toda essa direção criativa, passa para os colaboradores, eles modelam, a gente refina, apresenta para o cliente. Gostou de primeira? A gente tem um termo de aprovação de etapa. Então, esse termo de aprovação legal. de etapa é algo que a gente não só envia por e-mail, mas a gente, inclusive, deixa muito claro a todo momento, a cada reunião, tudo o que vai acontecer. Então, acho que isso é um outro ponto forte, porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu vou enviar um termo de aprovação de etapa, meu cliente vai achar estranho, parece que é algo, né, assim, positivo, não sei, meio duro. Mas, de novo, eu acho que a previsibilidade, quando você deixa essa previsibilidade no ar, o cliente ele se sente confortável com o que vem a seguir, tudo fica mais tranquilo. Então, quando ele entra no nosso processo lá atrás, a gente vai inteirando ele do que está acontecendo, da onde a gente veio, onde a gente está, para onde a gente vai. E isso é falado desde o primeiro momento. Na reunião de proposta, a gente já deixou ele ciente que as nossas etapas funcionam de maneira colaborativa. Então, a gente apresenta, você aprova, a gente segue. No contrato aparece de novo prazo de desenvolvimento, prazo do seu retorno e tudo. E a cada etapa que a gente vai evoluindo, a gente vai reforçando esses lembretes. E, gente, é a maior paz do mundo. E aí chega esse momento do termo de aprovação, então fica algo como se fosse de praxe, é isso. Então agora eu vou assinar o termo de aprovação, passou. E aí a gente também tem o termo de aprovação de projeto, né? Que aí, ao final dos desenhos técnicos, recebeu o projeto como um todo, aprovei que todo o serviço de projeto foi entregue. E aí a gente vai para a próxima etapa que não acaba no projeto, né? Sim. No início, vocês sentiram resistência dos clientes em relação a... Vou chamar de burocracia, mas não. Em relação a esses processos? Nem um pouco. Na verdade, eu acho que a resistência era mais nossa mesmo, né? Eram crenças mais nossas mesmo. Eu ia comentar exatamente não vai isso. querer, porque ter alguém que toma as rédeas por você é a melhor coisa do mundo. E a gente precisa tomar as rédeas do nosso negócio. É a gente que dita, é o nosso escritório, né? Quando a gente vai numa consulta médica, é dentro do horário que o médico consegue te atender. No escritório, da mesma maneira, a gente que coordena esse início, meio e fim. Então, isso é até uma forma do cliente se sentir seguro, né? Eu sei onde eu tô pisando, eu sei onde a gente tá agora, para onde a gente vai. Que legal, de uma maneira que muito legal. tranquila. Ele aprovou. Vamos para executivo? Por parte de desenhos técnicos, projeto executivo, né? Que contempla toda a parte Isso de vocês obra. terceirizam, faz dentro de casa, usam alguma ferramenta para acelerar? Dentro de casa. Nós, ano passado, começamos a implementar o BIM, né? Que a gente usa o ArchiCAD, que enfim, é maravilhoso, assim. Eu acho que é uma forma da gente não só acelerar o processo, mas evitar, né, muito retrabalho, incompatibilidades também. Enfim, por N razões, a gente teve que dar uma pausa, mas voltamos com tudo agora em 2025. Estamos de novo no processo de migração para a ferramenta BIM. Hoje a gente usa, né, o AutoCAD e o SketchUp. Então, a gente formatou, digamos assim, o AutoCAD a nosso favor e o SketchUp também, mas estamos migrando. E aí, fazemos em casa. Então, toda essa parte, de novo, né? Acho que a gente vai reforçar muito isso, mas tudo que acontece dentro do nosso escritório tem uma base já. Então, tanto os nossos arquivos de documentos, os nossos arquivos de modelagens, né, dos desenhos técnicos, como o próprio passo a passo. Você tem que fazer isso para depois fazer aquilo. E esse checklist que vai acontecendo ali na Zana vai direcionando e coordenando os colaboradores. Então, não fica um ponta solta, sabe? Por mais que às vezes haja alguma dúvida em relação a como que eu vou detalhar determinada coisa, ou vai existir a base técnica ali naquele arquivo, ou vai haver o direcionamento do checklist para onde ele vai. E aí, a cada semana, a gente tem as reuniões, né, de equipe e tudo mais, justamente para ir arrematando o andamento de todos os projetos. Legal. E aí a gente vai para a entrega do projeto. Vocês têm algum ritual de entrega? Como é que vocês fazem isso? Para a gente é importante deixar tudo sempre registrado por e-mail. Então, a cada etapa que a gente vai avançando, a gente faz um registro para o cliente. E no final, nesse desfecho, não seria diferente, né? A gente faz um compilado de tudo que foi vivido no processo para concentrar tudo em uma entrega só e ele ter de forma mais acessível ali tudo que a gente passou durante esse processo, né? Que dura um tempinho razoável ali.
Nesse momento, além do desfecho por e-mail, a gente gosta sempre muito de receber os clientes no escritório, né? Fazer um brinde, agradecer por esse momento. Hoje, a maioria dos clientes que a gente fecha já fecham o nosso pós-projeto junto. Então, a gente tem o serviço após a conclusão, né? Porque o nosso intuito na Noidui não é só entregar folha de papel. A gente quer, de fato, ver aquilo se concretizando. Então, a gente tem alguns serviços para ajudar ele no momento de solicitação de orçamentos, no momento de visitas às lojas, com vistorias técnicas à obra, né? A coordenação de todas essas equipes. Então, nesse momento, além da gente fazer esse desfecho de brinde e agradecer e confraternizar ali com os clientes, e é muito legal, porque a gente costuma entregar uma lembrancinha e acho que tem mais de ano já que os clientes, eles dão um presentinho pra gente também nesse momento de surpresa, assim, é muito gostoso, porque a gente cria, de fato, uma relação muito legal com todo mundo que passa lá no escritório. E aí a gente aproveita esse momento também para já recombinar todos os próximos passos. Então, dar todas essas diretrizes do pós-projeto, o que tem aqui a seguir. Porque tem todo um próximo capítulo de novela nesse pós, né? Que seria a parte da obra. Legal, até pegando o gancho desse ponto, né? Vocês vendem separado o pós. E aí tem muito escritório que acaba incluindo dentro da proposta o acompanhamento ali inicial de obra, um volume específico de visitas, essas coisas. Então, vocês identificaram que isso, poxa, é um trabalho que vocês provavelmente criaram processos específicos e, cara, vocês oferecem separado. Isso é um novo produto dentro do escritório. Isso é polêmico, né? Polêmico. Quais são os produtos que hoje vocês têm, além da venda do projeto? Bom, acho que dá para ilustrar de uma forma bem simplificada, assim, porque no início, quando o cliente entra em contato com a gente, dessa proposta inicial, a gente já apresenta para eles a nossa metodologia completa, que seria essa parte do processo, etapa 1, a parte dos trâmites, que seria a solicitação de orçamentos com os fornecedores, etapa 2, e essa parte de obra, né, execução mesmo, etapa 3. Então, quando a gente apresenta para ele isso, a nossa proposta lá no começo, a gente já faz a venda desses 3, de forma que ele possa comprar isso de maneira separada, se fizer mais sentido para ele, mas a gente sempre incentiva o fechamento da metodologia completa, porque a gente sabe que ele vai passar por todas elas, que ele precisa da nossa assistência em todas elas. Então, a gente já oferece um pacote mais bacana quando ele decide por fechar as 3. Ultimamente, a gente tem fechado muito essas 3 etapas, né? E, enfim, fica a critério do cliente. E o que acontece é que se ele decide por não fechar esse pós, desde o primeiro momento, a gente repesca ele ali nesse desfecho e vende esses próximos serviços, que a gente tem como essa assessoria de orçamentos. Então, a gente levanta orçamentos com os fornecedores pelo cliente, apresenta para ele, explica. E não são só orçamentos, né? Porque, vou levantar orçamentos. A gente traça um perfil do cliente para justamente linkar ele ao fornecedor ideal para ele, não é para a gente. Então, a gente, inclusive, deixa bem enfatizado que a gente não tem um vínculo, não é uma venda casada, não é nada que a gente, né, enfim, imponha para ele, mas principalmente que ele se sinta confortável. E para a gente saber o que vai ser confortável para ele, a gente traça esse perfil do cliente, né? As visitas às lojas também acontecem nesse pós, dentro do escritório, porque a gente já tem muitas amostras disponíveis lá para eles para mostrar durante o anteprojeto, que traz segurança no que a gente está especificando ali na tela da televisão, né? Então, pra gente faz muito sentido fazer essas visitas só no pós. As vistorias técnicas também, que a gente acompanha a obra durante toda a execução. Porque, pensa comigo, tem gente que faz a obra logo que acaba o projeto, tem gente que vai fazer uma obra daqui a 1 ano, tem gente que vai fazer uma obra daqui a 6 meses. Então, a gente fica preso a esse cliente com essas visitas que ele quer fazer durante muito tempo. Nosso preço já mudou, já é outra dinâmica, já atualizou. Então, pra gente fez muito sentido dividir esses contratos. A ideia é que seja realmente um corpo de projeto e um corpo de pós-projeto. E aí são 2 contratos distintos que podem ser fechados no mesmo momento, mas que têm características complementares. Eu acho que assim, a gente já fez esse outro formato de incluir as visitas às lojas, de colocar visitas à obra, né? 4, 5 visitas à obra, ou 3 visitas à obra também, que é muito de praxe as pessoas acabarem colocando. Ou, se você está colocando essas visitas dentro do seu combo de projeto,
ou você não está cobrando por essas visitas, ou você está com realmente bons clientes que estão topando pagar. E como a gente estava num começo onde esses clientes ainda não tinham chegado, a gente precisou, né, entender melhor como a gente poderia apresentar esses serviços que a gente sabe que ele precisa. Então, desmembrar isso em 2 momentos foi uma estratégia para isso, para a gente conseguir oferecer para ele algo mais personalizado. E para a gente entender, a gente acabou entendendo também que as meras visitas à obra ou as visitas à loja acabam não necessariamente trazendo um retorno efetivo para esse cliente. Então, hoje, as nossas visitas, elas são vistorias técnicas que acontecem a cada etapa concluída dessa obra. Como que isso acontece? Esse serviço, a gente não vai fazer só visitas à obra ou vistorias nessa obra. Nossa, o que a gente passeou em obra, meu Demais. Deus. A gente fazia visita toda semana, ia lá vendo a mesma coisa acontecer. Pra quê? Sabe? Gastava o tempo, gastava gasolina, Tudo. Sim. Então, hoje o que a E não gente gerava era valor efetivo mesmo. pro não cliente. gera. Então, assim, o que a gente faz hoje a gente costuma sempre, né, naquela parte da assessoria de orçamentos, linkar esse cliente com 2 ou mais construtoras que estejam alinhadas com o perfil que ele busca ali, né? Então, vamos supor, o cliente ele não tem tanta necessidade, vontade, não tem, enfim, não tem um apreço por alguém que vai ficar mandando relatório semanal para um aplicativo. Talvez, então, a construtora que faz isso e que cobra também por isso não faça tanto sentido para ele. Então, vamos linkar uma outra construtora. A gente sempre preza por indicar, né, empresas de construção civil com um engenheiro responsável. Eles vão apresentar o cronograma interno dessa obra. Então, semana 1 vai acontecer demolição, semana 2 vai acontecer a construção, semana 3 começa elétrica, hidráulica e ar-condicionado, e assim sucessivamente. E a Noidui desenvolve um cronograma inteligente para linkar o que está acontecendo na obra com todos os outros 15, 20 fornecedores que vão vir para deixar o espaço finalmente pronto para o cliente. Então, é justamente esse controle de prazos, de entrega de marmoraria, de entrega de marcenaria, de medições, de mobiliário, que a gente traça em cima de um cronograma, né, que foi desenvolvido por essa construtora. E assim a gente faz essa ponte entre obra, demais fornecedores e cliente. Isso é o nosso papel também, né? Eu pelo menos enxergo dessa forma, porque o tanto de gente que eu já vi ter experiência, que o arquiteto não acompanhou depois, ou só largou mão, ou ficou muito bagunçado. E claro que no começo isso pode acontecer, você pode estar aprendendo ainda em como auxiliar nesse pós, né, após o projeto. Mas é nosso papel também ajudar isso a sair do papel, né, se concretizar de fato. A gente elaborou aquilo, então vamos de mão junto até o final. Meninas, todo esse papo foi para chegar até aqui. Pronto. A introdução. A introdução Breve de quase introdução. 1h30. Mas acredito muito que esses anos e desenvolver todos esses processos e otimizar esses processos durante toda a construção e principalmente a documentação desses processos fizeram com que vocês olhassem para o mercado e para as colegas que estavam ao lado ali, que sofriam e sofrem as dores que vocês já sofreram, ou que vocês sofrem ainda, porque o escritório está ativo, vocês É orgânico, a gente dá cliente, espaço para novas dores, né? E delícias. as coisas vão mudando, novas tecnologias vão chegando e tal, e aí vocês pegam tudo isso e aí vocês criam um produto que nasce dentro do escritório de vocês para ajudar outros profissionais. Conta sobre isso. De forma orgânica novamente, que acho que se não fosse assim não seríamos, né? Não seria a gente. O Duetalks, ele surgiu justamente dessa dor que a gente também tinha em relação ao nosso mercado, mas que pra gente fazia muito mais sentido. Se a gente tem uma dor, vamos sanar essa dor, ao invés de, continuo com essa dor, tô com essa dor, o mercado tá assim, o mercado tá assado, ou o cliente é assim, ou o cliente é assado. Acho que essa postura bem, assim, fazedora foi, inclusive, aquela picadinha que nos fez criar a Noidui mesmo, né? Então, sair dos escritórios que a gente aprendeu tanto e que a gente conseguiu explorar tanto e criar o nosso próprio negócio da forma como a gente enxergava que a arquitetura deveria ser aplicada, né? Foi o que fez a gente criar nosso escritório. E, ao criar o nosso escritório, a gente entendeu que, sim, a visão que a gente tinha sobre as coisas estava fazendo sentido, então a gente precisava compartilhar para que o nosso mercado realmente mude. A gente tem, né, essa frase assim, eu nem sei exatamente de onde que é essa frase, mas
uma maré alta levanta todos os barcos, né? E eu acho que é muito sobre isso. Se o nosso mercado tá bom, a gente também tá bem. Não é o meu escritório tá bom, logo eu estou bem. Porque, né, inevitavelmente vai, enfim, acabar prejudicando. Então, senão o Detox, arquiteto é caro. Tem fulaninho Sim. que cobra não sei o quê. Entendeu? Se tá todo mundo na mesma página, todo mundo cresce esse mercado junto. Sim. E principalmente para a gente acreditar cada vez mais, né, na prática mesmo, de entender que a gente quer que os nossos clientes sejam atraídos pela essência que a Noidui oferece, pela experiência que a gente tem, e não pelo preço, ou pelo tempo de projeto, ou pelo... Independente. Faz muito sentido a gente fazer com que a gente contribuir para que esses outros escritórios consigam também oferecer isso, e não só um preço ou só, enfim, um prazo. Então, o Detox, nessas rodas, elas começaram de maneira muito orgânica, na verdade. A gente estava ali em meio a alguns amigos. Dual Talks é uma roda. É uma Isso, roda de conversa. Quer falar? Segue. O Detox é uma roda de conversa que acontece mensalmente há mais de 1 ano e meio. A gente se encontra no ateliê Mano Militão, que é o meu pai. Gente boa pra caramba. Hoje eu me Poético. conheço ele. E no começo, nem foi lá que aconteceu, na verdade. A gente se encontrou num café, para Olha variar. aí, pra variar. Tudo começa no café. café, cafezeiras por aqui. Mas essa roda começou com 8 arquitetos ali falando. A gente propôs uma dinâmica, levamos uns kitzinhos, umas coisinhas, e cada um ia falar sobre seus maiores desafios, porque a gente queria justamente entender como a gente poderia contribuir, inclusive como a gente poderia também aprender, porque afinal de contas a ideia da roda, da gente ter essa troca, não é, né, a gente ensinar, pelo contrário, é a gente conseguir, todo mundo conseguir se desenvolver cada vez mais. E assim, as coisas foram se formatando mês a mês. Então, a gente teve esse primeiro encontro no café, depois a gente teve um outro encontro em lojas, por exemplo, mas a gente entendeu que o fundamental era tirar o arquiteto daquele ambiente de trabalho, daquele ambiente que às vezes dava, assim, sabe, uma estressada ou dificultava o processo de leitura mesmo e clareza do seu próprio negócio pela pressão de estar ao lado de um outro arquiteto. A gente queria muito que, de alguma forma, a gente se sentisse completamente à vontade para falar sobre as nossas dores. Né? Uma pausa, assim, na correria do dia. Exatamente. Aí surgiu a oportunidade da gente utilizar lá o ateliê. E acho que foi assim a coisa mais bacana, porque o espaço é um espaço super arejado, né, aberto, com muita arte. Então a gente está em contato com essa essência também, né, artística que nós, enquanto arquitetos, temos. E podemos conversar de forma bem aberta, bem clara, bem direta mesmo, né, sobre vários temas. Então, mensalmente, a gente hoje conta com uma comunidade ali, né, de membros do UE. E eles têm a oportunidade de escolher tanto o tema que a gente vai tratar no mês, como também a data. Normalmente costuma acontecer, né, os encontros às sextas-feiras às 3h30. Mas aí a gente, né, coloca ali para votação primeira, sexta-feira do mês, segunda, enfim. E é isso. É um espaço, assim, muito, muito, muito especial para a gente, porque eu acho que é uma satisfação pessoal, para além, assim, dessa profissional, né? Certamente. Legal, eu tive a oportunidade de participar de um e eu confesso que eu fui com uma visão de, cara, vai ser uma roda para tratar de coisas um pouco mais técnicas. Talvez eu acho que tenha momentos específicos, em meses específicos, que vocês tratam de dores específicas, né? Tipo, precificação, poxa, como lidar com um cliente difícil, essas coisas todas. Mas nesse último que eu tive a oportunidade de ir, teve a dinâmica lá e, cara, eu voltei bem surpreso, assim, tipo, no caminho eu vim pensando, eu falei, caracas, o que eu desenhei, que teve a dinâmica lá, né, aprendi o que é Godê. Godê. Isso. Teve a dinâmica e tal, e eu fiquei, depois que eu falei aquilo tudo e tal, aí no caminho, na volta eu vim pensando, caracas, eu não tinha parado para pensar nisso. E eu acho que o fato de estar e realmente estar presente contribui muito com isso. E a gente que está imerso, né, tem uma pessoa que deu consultoria pra gente aqui no Grupo SR há muito tempo, assim, ele passou muito tempo com a gente, ele falava, cara, a gente está tão dentro da pintura que a gente não consegue ver a moldura. E eu acho que acontece muito isso
com a gente, com qualquer profissional, com o arquiteto que está ali dentro do escritório, que o máximo que sai ali é num evento, na loja com o cliente e tal. E a gente está tão imerso no dia a dia, nas demandas, nas tarefas que são muitas. Se a gente pegar todas as etapas que vocês apresentaram aqui, destrinchar, poxa, tem 40, 50, 60 episódios. tarefas. São 10 episódios do Vértice aqui para a gente falar sobre isso e tal. E a gente não para olhar para dentro às vezes. E o quanto que isso impacta pra gente, né? Então, eu não, tenho certeza que a roda contribui muito para as pessoas que participam olhar mais e olhar, sabe, com intencionalidade. Exato. Não é, deixa eu parar 10 minutos aqui e ver, mas, do lado tem o WhatsApp, o cliente mandando, tem que mandar um orçamento, tem que isso, tem que aquilo, amanhã eu tenho que, sabe, realmente parar com intencionalidade, poxa, deixa eu ver. E aí dali a gente extrai tanta coisa boa pro dia a dia, é onde a gente tem as melhores ideias na minha percepção. Então, eu tive essa visão do último Dual Talk, sabe? Assim, eu não participei dos outros, eu via mais em fotos no Instagram, videozinho e tal, mas foi uma experiência bem legal vivenciar muito por conta disso, assim, sabe? Que eu acredito que seja um caminho interessante para ser realmente um refúgio dessa tribo, né? De se juntar, de compartilhar as dores, de parar um pouco e pensar nas coisas, no mês ali que passou, nos desafios que teve com o cliente. Então, isso é bem interessante. Eu acho que agrega muito para os profissionais que participam, né? Ai, obrigada, Alexandre. Você resumiu Vendi aqui o Dual Talk, gente. Clica aqui no link na descrição. Mas é exatamente isso. E eu amo esse feedback, porque é muito comum as pessoas saírem de lá surpresas mesmo, porque é uma coisa até difícil de explicar o que acontece lá, né? Tem gente que sai com muitos insights, tem gente que chora, tem gente que percebe uma coisa que estava na frente o tempo todo e não se liga, né? Tem gente que consegue olhar mais pra dentro, ter mais autoconhecimento, tem gente que sai mais determinado de lá. Então, é o que você falou, depende muito de cada encontro, cada um é uma surpresa diferente, a gente Essa busca é a proposta, né? isso, Inclusive. então a gente tem encontros mais conceituais, que foi o que você participou, tem encontros mais mão na massa, tem encontros mais teóricos e tudo mediado por mim e pela Yara. Então, é um espaço realmente muito especial das pessoas usufruírem. E, poxa, parar pra pensar que é uma vez no mês que você vai estar abrindo mão de 2, 3 horinhas do seu dia ali pra coloca na agenda e vai, sabe? É um espaço da gente respirar e a gente precisa dessas pausas, às vezes. Encarar o trabalho ali também, mas de uma maneira completamente diferente, de uma maneira completamente leve e que vai te agregar de alguma forma que você ainda não sabe como, mas ela vai estar lá pra isso. Além da roda, vocês têm uma plataforma que sobe os conteúdos que vocês discutem lá. Então. Exatamente. Para quem acabou de entrar, né? A gente acabou de ter novos integrantes e tudo mais. De qualquer maneira, conseguem acessar os encontros passados, porque a gente tem como se fosse um blog, né? Que a gente sobe todo o conteúdo, seja desses encontros mais conceituais, com esses insights principais que houveram nessa roda, seja o conteúdo mais técnico, que a gente já forneceu, por exemplo, planilha financeira. Esse passo a passo mesmo do nosso mapeamento aqui, Tá tudo os lá. 10 episódios estão resumidos. Ó, inclusive, tem uma arquiteta que fez a consultoria com a gente, que ela falou assim, não, mas como é que eu faço isso? Aí a gente fez, né, na folhinha, passou para ela, assim, esse macro que a gente sempre fala. Olha, o resto tá tudo na comunidade. Só você entrar, tem lá, literalmente, o passo a passo. Então, assim, é muito rico mesmo essa extensão da roda. Para além disso, a gente tem o grupo do WhatsApp também, onde os arquitetos podem trocar insights e tudo mais. Nossa, a gente troca muita figurinha lá. Trocamos bastante. Temos o saque, digamos assim, né? Que eu falo, se tiver com uma dúvida muito grande e tudo mais, entre em contato com a gente que a gente tira. Saque Yara Vidal e Júlia Luz, Júlia tá? Luz. Não, saque... Não, saque eu tô brincando, pelo amor de Deus. E as consultorias DT também, que são essa extensão do Dual Talks, mas de forma mais específica para aquele determinado escritório. Então, já fizemos, sei lá, mais de 15 consultorias, eu nem lembro agora, porque... No ano passado. No ano passado foram várias que a gente entra em determinada dor ali, de fato, do escritório membro do Dual Talks, ou não, porque pessoas de fora também podem contar com esse serviço para realmente tentar ajudar da melhor maneira naquelas 2 horinhas ali, né? A tirar todas as ideias sacadas da cabecinha, colocar no papel, colocar em prática.
Então, a gente falando uma esteira de produtos vai muito além de projetar. Tem vários serviços que vocês oferecem no escritório ou através do escritório. Exatamente. Legal. E aí, a gente se conhece? Tá por cima? Exato. Vários furacõezinhos, não é? A gente na Livem e no Grupo SR, na Só Reparos, a gente fala de Brasília, né? E o podcast acaba atingindo o Brasil inteiro. A gente acredita muito na força do conteúdo, na força que a gente tem como grupo há 35 anos, né? 35 anos de história na área, no ramo. A gente fala muito internamente que temos um propósito de, cara, tornar mais fácil as coisas para as pessoas que estão no setor, sabe? Seja arquiteto, decorador, o cara que vai lá pintar. A gente tem vários programas, imersões, workshops aqui na parte física, né? Que é a Só Reparos. A Live em Casa, ela nasce com uma veia muito produtora de conteúdo. A gente, desde o início, entra no nosso site, a descrição do produto é diferente do que a gente encontra no mercado, as imagens dos produtos, a gente tem parceria com arquitetos que modelam os produtos que a gente vende, coloca lá para o cliente ver como é que o produto vai ficar na casa dele, no banheiro dele, na cozinha dele e tal. Então a gente sempre teve muito esse cuidado, né? Ano passado a gente inicia o Vértice, que é esse podcast aqui que a gente tá gravando, mas ele era 1% do que a gente quer fazer como um todo, como um ecossistema que a gente tem desenhado, né? E aí esse ano abre a oportunidade da gente abrir 2 novos podcasts. Um dos podcasts é Caderno do Arquiteto e a gente fez convite para vocês. Então, essa é a novidade. As meninas vão estar assumindo um podcast com a gente, junto com a gente, dentro da nossa casa, falando com um profissional com uma estudante que está saindo ali nessa transição, que sofre a dor, né? De estar começando a carreira, de estar abrindo o escritório e não sabe os passos que precisam dar para construir uma carreira de sucesso. Estudantes que já querem começar a produzir conteúdo e, nesse podcast de vocês, a gente vai conseguir entregar esse tipo de conteúdo de uma forma muito mais palpável ali para essas pessoas. E eu acho que isso é a nossa missão de vida, né? De realmente, é o que você falou, poxa, eu não quero só estar bem no meu escritório, enquanto a gente vê do lado profissionais capacitados, inteligentes pra caramba, que tem um modelo de projeto legal e tal, que essa pessoa também não suba. Então a gente quer trazer essa pessoa para que a categoria, para que o nível realmente aumente, cada vez mais a gente aumenta a régua, né? Então esse podcast Caderno do Arquiteto nasce muito por isso. Sejam bem-vindas. Você ouviu, né, Wesley? Tá confirmado, foi o Alexandre que falou. Não, mas olha, assim, a gente está extremamente feliz, na verdade, com esse convite e com essa oportunidade. Queria agradecer de novo, inclusive, porque é uma forma da gente conseguir escalonar ainda mais todo esse conhecimento e essa troca que a gente tem, né, com tanto carinho lá no Duet Talks, agora ter esse espaço do Caderno do Arquiteto para não só contribuir, mas principalmente aprender, porque eu acho que quando a gente conversa, né, com o estudante, Sim. com o professor, com a pessoa de uma outra profissão, por exemplo, a gente está em constante aprimoramento, né, isso, a gente não parou, é sempre um refinamento, é sempre um aprimoramento. Eu acho que essas trocas vão ser, assim, fundamentais, não só para o crescimento do nosso escritório, mas principalmente para contribuir com o nosso mercado de modo geral. Então, estamos super, super ansiosas e muito gratas pelo convite, pela oportunidade. A gente que agradece. Demais. Sejam bem-vindas aos Estúdios Vértice. Olha aí, que moral, né? Meninas, antes de terminar, qual foi o conteúdo, livro, vídeo, filme que vocês tiveram contato ultimamente que mudaram alguma coisa em vocês, assim? Cara, eu tenho um podcast que eu sou viciada. E aí, sempre que sai aquela retrospectiva do Spotify,
Teve uma vez que... VérticeCast. É isso. Caderno Eu do tô aqui, arquiteto. né? Se Olha, você daqui um não... ano, Se ano que vem... professor. Se ano que vem não for o caderno do arquiteto, você tá enrolada. Eu vou ver seu Meu Spotify. Deus. Tá bom, Aí, combinado. incentiva. Mas é porque eu acho que a gente trata ali de grandes nomes e traz muito isso da interdisciplinaridade que a Iá estava falando, que não... que a gente consegue tirar muito insight de outras áreas também para aplicar para o nosso próprio negócio, que é o dos sócios. Uhum. Nossa, eu tenho muitos insights legais, assim, e até reafirmações de coisas. A frase que você falou, você não sabe de quem é do do Sêneca, pô. Aí ele porque eu acompanha também. Pronto. E qualquer coisa sobre mentalidade a gente acaba consumindo também, né? E tem um livro muito legal, agora eu vou ter que lembrar o nome. Penso e Acontece, eu acho que é esse o último livro que eu tava Pensa em assistindo. Riqueza? É baseado nesse. Ah, tá. Que é do Napoleão Hill. Ele até cita esse livro várias vezes ao longo do livro. E é muito legal, porque tá dentro da gente, né? A gente Sim. tem que acreditar, a gente tem que ir atrás das coisas mesmo e se sentir capaz. Porque, às vezes, quem cria os limitadores somos nós mesmos. Sim, Então, sim. eu achei bem legal, fiquei de dica, de referência. Gente, eu sou péssima de nome, eu só lembro dos nomes dos livros e olhe lá. Mas eu acho que é isso, a gente sempre troca muito figurinha de podcast, realmente. Eu acho que ultimamente eu até tô menos do podcast, mais um pouco do videocast e mais Mas interdisciplinar. a partir daqui pra frente, Mais daqui pra frente. Caderno do arquiteto. caderno. Eu acho que assim, um livro que foi fundamental, ainda não terminei ele, mas ele apareceu no melhor momento que a gente mais precisava e que eu acho que me fez enxergar para a coisa de maneira muito prática, porque eu acho que eu também sou uma pessoa muito prática. Você é total. Foi aquele livro do Spin Selling, sabe? Que Sim. é uma metodologia de vendas. Porque eu acho que aquela coisa essencial que a gente sentia, mais talvez de modo intuitivo, assim, sabe? Porque o nosso cliente, a gente tem que fazer uma experiência. Ali estava de maneira muito explícita de como que isso deveria acontecer, como isso deve acontecer. E mostra claramente a distinção entre essa cultura da venda agressiva, né? Que às vezes a gente tem um receio de vender por causa disso. O livro ele traz muito esse outro lado bem prático mesmo para essa questão das vendas. E realmente, assim, para além de vídeo de meditação que eu escuto todo dia, eu tô agora... A Alexandre me passou um aplicativo também. Indiquei o aplicativo. Comecei a ler um livro muito especial, assim, que tem tudo a ver com o que eu acredito e que eu acho que também é uma forma de estar em contato, né, com essa questão, que é a mentalidade, que a gente falou muito sobre isso no último encontro, porque é fundamental. A gente passou por um 2024 bem, assim, um mar bastante forte, sabe? E essa reconexão com nós mesmos, eu acho que é algo muito importante. Peça e Será Atendido é um livro que... Eu acho que é esse o nome, Peça e Será Atendido. É um livro que fala muito sobre isso, assim, sobre essa materialização e como que os nossos pensamentos, eles estão no controle, assim, muito das nossas ações, das nossas atitudes. Sim. E do que a gente também atrai e recebe. Então, nada por acaso. Eu acho que nosso encontro, né, também aqui com você, principalmente ali mais para o final do ano passado e tudo mais, é muito sobre isso que a gente está vibrando, é muito sobre esse nosso forte desejo. Então, esse livro, para mim, é um livro muito especial, assim, que me faz me reconectar mesmo, me lembrar dessa base mais essencial, assim, como ser humano. E acho que vale muito a pena. Vou colocar na lista, eu não li. Normalmente eu não compartilho. Compartilho no meio, assim, mas eu acho interessante compartilhar, até porque uma das coisas que eu tive contato foi a dinâmica lá, que o Manu fez. E realmente, eu falo de coração, mexeu muito comigo, assim, do entendimento de que, cara, quando a gente vibra uma parada, a gente vai se conectando com pessoas, sabe? E o desenho do furacão que eu fiz foi muito isso, assim, sabe? Olhando pro lado bom do furacão, né? Tipo, de atrair coisas, o furacão ele puxa para ele coisas, de trazer para perto coisas que te faz bem, que faz projetos caminharem, que compartilham da mesma visão que você e tal. Então, esse foi um conhecimento bem legal. Outra dica, eu acho que até de livro que vale a pena eu citar aqui, que recentemente eu li, que
eu confesso que eu não acredito no acaso. Sabe? A gente Tenho também que não, confessar, né, amiga? também não. Cara, sabe quando você lê um livro e ele te impacta? O nome do livro é The Ideal Team Player. Eu acho que tem em português. É do Patrick. Só não sei qual que é o nome em português. E ele fala do colaborador ideal. E ele traz vários, né? Ele criou um framework e o livro é contado, a história é contada através de fábula, e ele vai conectando ali de negócio e tal. É uma leitura muito agradável, sabe? E eu fui muito impactado. Eu tava voltando de viagem no aeroporto, eu li 100 e tantas páginas dentro do voo, eu li no outro dia, quando eu cheguei, eu vim trabalhar, eu falei, tava querendo parar de trabalhar para finalizar o livro, assim, Ai, sabe? gostoso quando isso acontece. E aí eu desenhei os 3 círculos que no livro ele mostra, né? E o livro me ajudou muito em momentos de transição, tanto de colaborador como decisões que eu tinha tomado em dezembro, principalmente, assim, decisões que sabe, que ainda estava perturbando o coração, assim, Aí sabe? foi um Tipo, cara, empurrãozinho, né? tu tem que fazer a mudança, cara, realmente Sim. precisa fazer e tal. E, cara, quando eu li o livro, hoje eu olho assim e falo, pô, tem pouco tempo que eu li e tal. Hoje eu olho e falo, caracas, eu precisava daquilo mesmo. É muito gostoso, É surreal, né? Quando a gente consegue... quando isso acontece. Sim. E pra mim, tipo, cai como uma luva assim de... É isso, cara. É isso. Tu tem que ter esse tipo de pessoa aqui. Do lado. É entendeu? uma ótima referência para quem tá nesse momento de transição, né? Exatamente. E eu acho que até você falando sobre isso, né? Esse sentimento de, caramba, é isso. Não sei se você já sentiu isso. Não necessariamente lendo um livro, mas talvez fazendo alguma coisa, tomando uma decisão. Eu acho que isso é muito fundamental quando a gente está empreendendo, se ouvir um pouco mais, né? Então, acho que essa dinâmica do Duetalks para 2025 começar da melhor maneira foi justamente isso, essa reconexão, se escutar um pouco mais, porque a gente não criou o nosso negócio à toa. É muito uma vontade, um desejo muito grande e muito pessoal, muito particular de fazer algo diferente, algo inovador. Então, se a gente teve essa capacidade de pensar em empreender, essa criatividade de empreender, acho que a gente tem que se dar um pouquinho, né, esse direito de ouvir a nossa voz interior também para tomar essas decisões. Sim. E para, né, enfim, seguir o nosso rumo, nossa jornada. Então, acho que se ouvir um pouco mais, respirar e conseguir se reconectar é fundamental para acho que o que ajuda muito isso também é colocar no papel, né? Mexe muito comigo quando você fala... Poxa, eu estava no caminho, no carro, e aí que eu percebi que isso estava dentro de mim. Eu nem tinha parado para perceber Sim. que isso estava em mim. Porque a nossa visão tem um poder muito grande que a gente até desmerece, né? Quando a gente visualiza a coisa, fica muito mais fácil da gente absorver. E eu sinto que toda a nossa trajetória ela tem muito a ver com isso do caderno, do desenho, do papel mesmo. Quando a gente faz uma anotação, quando a gente visualiza o processo escrito, quando a gente visualiza os furacões desenhados ali, poxa, o todo agora ficou muito mais claro, muito mais palpável. Então, a importância, né, da gente... Caiu como uma luva o caderno da história. Era nossa. Jovens mulheres. Como que a galera que está assistindo a gente encontra vocês? É hora de vocês divulgarem aí o trabalho. Bom, estamos no Instagram com @noidoearquitetura, com @duetalks. Estamos também no Pinterest com a divulgação dos nossos projetos, Noido e Arquitetura também. E em breve aqui no Como é que se escreve isso? NOIDUE Arquitetura. Gente, Noido. anota aí e guarda. Rapidinho. É fácil, é fácil. Por favor, curtinho. É quase um apelido. Meninas, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por terem aceitado o convite de participar com a gente nessa jornada, de levar conhecimento para as pessoas, da gente levar a mensagem, aquilo que a gente acredita para mais e mais pessoas no Brasil inteiro. Assim, tenho certeza que será um projeto bem legal e bem legal participar e estar junto com vocês. Ai, a gente que agradece, Alexandre. Não tem nem palavras aqui para agradecer o espaço, a oportunidade. Você é um querido. Muito. Obrigado. É um prazerzão tá aqui de coração. E conta com a gente. Vai voar aí essa história toda. E vamos junto. Vamos juntos.
Gente, para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like nesse episódio, compartilhar com amigos, familiares, papagaios, cachorros, todo tipo de animalzinho você pode compartilhar. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário que a gente vai ter o maior prazer de responder. Nosso muito obrigado e a gente se encontra no Vértice.